vai ver nesta edição do Jornal da TVTC. Justiça concede benefícios para 27 presos em São Mateus. Falta de chuva deixa 30 municípios em situação crítica. Médico ressalta a importância dos exames periódicos para a saúde do trabalhador. Quinta-feira, dia 14 de abril, o Jornal da TVTC está começando. Olá, boa tarde. O juiz Antônio Carlos Facchetti realizou audiências nesta quarta-feira na penitenciária de São Mateus, atendendo o decreto presidencial que concede progressão de regime de cumprimento de penas. As audiências atendem ao que foi determinado pelo governo federal por meio de decreto presidencial, que é analisar os processos e conceder benefícios aos internos que têm esse direito. Em São Mateus, 27 presos foram beneficiados. Segundo o juiz Antônio Carlos Facchetti, o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu que esta iniciativa, denominada de cidadania nos presídios, tem que ser executada pelos juízes das varas de execuções penais. Muitas das vezes, condenados que já têm determinados direitos, certo? Até de sair ou ir para o semiaberto ou para progressão para um regime menos rigoroso e continuam aí exatamente por falta de determinados cuidados que deveriam ter essas unidades judiciárias, tá certo? Então, ele agora determinou que se olhe, que seja observado essa questão, e que tanto o juiz como os seus servidores que examine processo por processo, guia por guia, certo? E é isso que a gente fez numa audiência passada envolvendo aqueles que cumpriam pena aqui no regime semiaberto. E alguns deles também já tinham direito de ser progredido ao aberto ou direito ao indulto e já foram embora, certo? Agora nós olhamos todas as guias com relação àqueles que cumprem pena em regime fechado. Facchetti destacou os benefícios concedidos aos presos. Eles terão direito ou uma diminuição de pena, que é a chamada de comutação, ou direito a um indulto ou a progressão de regime, tanto para o semiaberto como para o aberto. Se é para o semiaberto, eles vão continuar aqui ou vão ser transferidos para uma unidade onde tem realmente essa disponibilidade de vaga para o semiaberto. Se forem progredidos para o aberto, vão embora também, tá certo? E tem aqueles que serão beneficiados com o perdão do restante da pena, certo? Que é chamado indulto, que é regulamentado através de um decreto federal que é expedido pelo governo federal todos os finais de ano. E você também pode participar da programação da TVTC, dê sugestões de reportagem ou mande vídeos sobre algum acontecimento na sua rua, na sua comunidade. Envie para a gente pelo nosso portal, basta acessar www.tvtc.com.br e clicar no ícone TC Nauta. É a TVTC interagindo com você. Veja agora a previsão do tempo para hoje em São Mateus e região. Quarta-feira de sol com possibilidade de chuva, temperatura mínima de 21 e máxima de 32 graus. Em Nova Venécia também deve chover, mínima de 20 e máxima de 33 graus. E veja depois do intervalo, falta de chuva deixa 30 municípios em situação crítica. Você quer ter mais informação, mais credibilidade, mais conforto? Então assine a Tribuna do Cricaré por apenas R$ 15 mensais. Fazendo uma assinatura, você assegura o acesso às informações do norte do estado capixaba. Você recebe a TC em casa ou no escritório. Quer mais vantagens? Você escolhe o plano que se encaixa no seu perfil e economiza até 40% em relação ao preço de banca. Assine agora, 3763-3382, Tribuna do Cricaré. Cuidar bem da nossa gente é assegurar o bem-estar das pessoas. Isso é o que a Prefeitura de São Mateus está fazendo, garantindo à população uma saúde de qualidade. Já foram investidos mais de R$10 milhões em obras na saúde básica, que é da responsabilidade do município.
Das 23 unidades de saúde de São Mateus, 15 estão com sedes novas ou foram reformadas e ampliadas, dando fim ao atendimento em espaços pequenos e improvisados. Outras 4 obras estão em andamento. As consultas médicas, que antes eram realizadas em sedes improvisadas e apertadas, agora são feitas em locais amplos e confortáveis para os pacientes e servidores. Os investimentos não param por aí. Também foram adquiridos equipamentos e ambulâncias. Em breve, novas melhorias serão anunciadas. Prefeitura de São Mateus. A Comissão Externa de Fiscalização da BR-101, instalada na Câmara Federal, participou de reunião no gabinete do ministro Augusto Nardes. Os deputados ouviram da equipe técnica do Tribunal de Contas da União que haverá análise da concessão da Eco 101 por parte dos servidores do TCU. Os deputados federais Marcos Vicente, Lelo Coimbra, Sérgio Vidigal e Paulo Folleto esclareceram aos membros da Secretaria de Infraestrutura do Tribunal sobre os pontos críticos de descumprimento do contrato identificados pela consultoria da Câmara Federal. O coordenador da comissão, deputado Marcos Vicente, disse que a principal preocupação é com o usuário, no sentido de garantir que não haja mais um aumento na tarifa do pedágio sem que existam obras de duplicação da BR-101 no Espírito Santo. O processo proposto pelos membros da comissão, protocolado no TCU na semana passada, que pede medida cautelar que evite um novo aumento dos pedágios da rodovia federal, foi encaminhado ao presidente da Corte, que deve distribuir para análise técnica ainda nesta semana. Os analistas do TCU podem pedir explicações à Agência Nacional dos Transportes Terrestres, a ANTT, sobre o que já foi realizado pela empresa e até mesmo propor sanções ao órgão fiscalizador, caso não sejam tomadas medidas para que seja cumprido o contrato de concessão. Falta de chuva deixa 30 municípios em situação crítica. Um levantamento atualizado da escassez hídrica no Espírito Santo foi detalhado pelo governo do estado. 30! Este é o número de cidades que sofrem com a escassez de água aqui no Espírito Santo. Resultado das chuvas abaixo da média nos primeiros meses do ano. A preocupação é ainda maior, já que o período de estiagem começa no final do mês de abril. Nas próximas semanas, os modelos têm mostrado para a gente ainda pouca chuva. Apesar de que abril aqui na região chove em torno de 90, 120 milímetros em média, né? Mas a gente está percebendo que essa chuva não deve chegar nessa quantidade, ela deve chegar abaixo da média. Este é o terceiro ano consecutivo de seca aqui no Espírito Santo. Segundo a Agência Estadual de Recursos Hídricos, 14 municípios estão em situação crítica, com recursos para o consumo humano de menos de 30 dias. A probabilidade de chuva é menor e nós já temos, como vocês viram, 14 municípios em situação extremamente crítica, 10 que estão quase, e 8 onde os municípios já decretaram estado de calamidade. A médio e longo prazo, a gente atua em 3 frentes. A construção de barragens, são 60 milhões de reais sendo investidos até 2018. Ampliar o sistema de abastecimento de água na Grande Vitória, construção de Reis Magos. Possibilidade de construir essa barragem no Rio Jucu. E tem outra frente de reflorestamento, serão 20 mil hectares reflorestados até o final de 2018. Ano passado a gente já fez uma boa etapa disso, esse ano mais 4.500 hectares. E a terceira frente é implantar verdadeiramente todos os instrumentos de gestão previstos na política nacional e na política estadual de recursos hídricos. A legislação existe há 20 anos, mas não foram implementadas até hoje, então a gente atua exatamente nessas 3 frentes. Por enquanto, a Grande Vitória não corre o risco de ficar sem água. A população, de fato, economizou bastante água. Foram 16 bilhões de metros cúbicos de água economizados em 2015. E, de fato, isso é muito importante. Precisamos manter o controle, precisamos manter os hábitos de economia de água. Isso é fundamental nesse cenário ruim que a gente se encontra ainda. No ano de 1500, quando os portugueses chegaram ao Brasil, a terra já era habitada pelos índios. Nesses mais de 5 séculos, grande parte da população indígena foi dizimada. Atualmente, dos cerca de 190 milhões de brasileiros, há pouco mais de 800 mil índios. Nessa semana, a Assembleia Legislativa foi palco de atividades voltadas à valorização da cultura desse povo. Confira. Eles são uma das maiores representações da história do Brasil.
Mesmo assim, os índios não têm seus direitos plenamente reconhecidos em nosso país. Com o objetivo de debater sobre políticas públicas para reconhecimento e valorização da identidade indígena, a Assembleia Legislativa realizou uma sessão especial. Participaram representantes de diversas aldeias, membros de instituições ligadas aos direitos humanos, à Defensoria Pública e à Universidade Federal do Espírito Santo, que possui curso de licenciatura indígena. Segundo o cacique da aldeia Tupiniquim Caieira Velha de Aracruz, já houve avanço no estado, mas faltam ainda muitas outras políticas públicas voltadas para os índios. Não estou falando que o Estado não faz, porque faz alguma coisa, né? Uma semente que a gente precisa. No ano passado doou um trator para a comunidade indígena, né? A gente tem um bom relacionamento com algumas secretarias, mas uma política específica de fato para os povos indígenas não existe. Então assim, eu acho importante a gente começar a construir, junto com o Estado, junto com o governo, um diálogo para que a gente possa ter essa aproximação, para que a gente possa, né, tentar trilhar esse caminho de ter uma política pública específica para os povos indígenas. O deputado Nunes, além de ser o proponente da sessão, foi o autor da lei que instituiu no Estado a Semana Estadual do Índio. A gente tem uma relação muito forte com todas aquelas comunidades. Hoje participaram aqui na Assembleia Legislativa 7 comunidades indígenas, então assim, várias elas reconhecidas no nosso estado. E assim, para nós, sem sombra de dúvida, é a possibilidade da gente dar visibilidade, né, às manifestações artísticas e também de artesanatos, como foi a exposição aqui na Assembleia Legislativa com os artesanatos que eles mesmos fazem lá na comunidade. E veja a seguir, médico ressalta a importância dos exames periódicos para a saúde do trabalhador. Publique o balanço da sua empresa na TC. Está na hora das sociedades anônimas, cooperativas, fundações e sociedades civis publicarem o balanço patrimonial. A publicação feita na tribuna do Cricaré atende aos requisitos legais e é muito mais econômica para você. Além disso, publicando na TC, você demonstra responsabilidade social com o mercado regional. Consulte o departamento comercial da TC. Na TC é legal. Tribuna do Cricaré. Há 32 anos, o Diário do Norte Capixaba. Um dos grandes desafios enfrentados pelas empresas hoje em dia é a prevenção a problemas de saúde que possam afastar o trabalhador do emprego de forma temporária ou até definitiva. É aí que entra a medicina ocupacional ou medicina do trabalho. O médico Samir Jales Abud diz que os exames periódicos anuais podem detectar problemas graves de saúde. Dr. Samir, que é gestor da clínica Excelência, destaca que os exames periódicos são importantes para que o trabalhador possa fazer o tratamento ou, em alguns casos, prevenir doenças e outros danos à saúde. Para evitar questões de absenteísmo, questão de doenças ocupacionais, doenças relacionadas ao trabalho, né? Evitar, a medicina do trabalho também, ela não só vê a parte de exames, como também vê a parte também de questão de cursos, palestras, né, relacionado ao trabalho também, justamente isso para fazer o funcionário trabalhar de uma forma melhor, para ter uma boa relação com a empresa relacionada a isso e render 100% para a empresa que o funcionário precisa hoje, que a empresa espera do funcionário hoje. Para um candidato a um emprego ser contratado por uma empresa, ele precisa dos exames admissionais. Ele faz uma bateria de exames e nisso, a gente, com o resultado dos exames em mãos, a gente detecta se esse funcionário está apto ou não a exercer essa função, desse cargo, né? No caso da função que ele vai exercer. Anualmente é feito um periódico anual, hoje pela lei diz que o funcionário todo ano ele tem que passar pelo médico e fazer novas baterias de exames. Isso é muito bom, porque às vezes o funcionário, durante o seu ano de trabalho, ele às vezes relaxa, às vezes tem algumas situações que ele não dá muita importância, e nisso a gente vem com essa situação de todo ano estar fazendo o exame periódico dele,
para ver relacionado à parte ocupacional, se ele está bem para continuar trabalhando, se ele pode seguir mais um ano de trabalho, ou se ele deve ser encaminhado para alguma referência, ou se ele deve fazer mais algum tipo de exame a mais ou não, entendeu? E também temos demissional também, que demissional, quando o funcionário é demitido da empresa, a gente faz essa parte demissional também, tem alguma quantidade de exames, normalmente os mesmos exames que eles fazem quando entram, eles fazem quando saem também, ou seja, se eles fazem um exame para detectar que ele está bem para entrar, na hora de sair também ele tem que fazer o mesmo exame para saber também se ele está apto a sair bem da empresa, se ele saiu bom, com a saúde boa, isso é importante também. O senhor recomenda buscar um especialista? Os especialistas, quando a gente faz alguns exames ocupacionais aqui na clínica, que a gente detecta alguma alteração em algum exame, por exemplo, o funcionário ele é portador de diabetes mellitus, né? E faz um acompanhamento com algum médico ou não faz. Eu já cheguei a ter várias situações aqui de descobrir diabetes em funcionários que não sabiam que tinham diabetes. Às vezes o funcionário tem uma pressão alta e não sabe também. Então a medicina do trabalho justamente veio para ajustar essa situação, né? A gente pega, detecta na hora do exame, a gente detectou que a pessoa, que o colaborador está com uma pressão alta, então automaticamente a gente encaminha para uma referência, no caso um médico especialista nessa parte, um cardiologista, né, para fazer uma avaliação mais minuciosa relacionada a essa parte da pressão arterial do funcionário. No caso, se for uma diabetes, a gente encaminha para um endocrinologista, né, para fazer uma avaliação também, faz uns exames mais aprofundados, né, para ter uma avaliação com um endocrinologista, com um especialista, para ajustar essa situação que ele está tendo. O médico recomenda a homens e mulheres cuidados especiais com a saúde a partir dos 40 anos. Cuidados especiais, eu acredito o seguinte, né? Acima de 40 anos, a pessoa já tem que começar a ter um cuidado maior com a sua saúde, né? No caso, né? A gente sabe hoje, acima de 40 anos, que o câncer de próstata hoje é um dos cânceres que mais mata entre os homens, né? Então, assim, você tem que ter um acompanhamento maior. A partir de 40 anos, a gente tem que fazer um acompanhamento com um especialista também, com um urologista, né? Faz um acompanhamento, faz um exame de sangue pelo que chama PSA, né? Por acima de 40 anos. E para a mulher, a gente sabe que o câncer de mama hoje é um dos maiores também, que mata também. E acima de 40 anos, assim, pelo Ministério da Saúde, já libera os exames de mamografia normalmente, sem problema nenhum, anualmente para você fazer, né? Eu acredito que acima de 40 anos, você já tem que tomar um certo cuidado maior com a sua saúde já. A Clínica Excellence fica na rua Dr. Arlindo Sodré, número 571, no centro de São Mateus. O telefone de contato é 3763-5558. E o Jornal da TVTC está terminando. Você pode rever as reportagens de hoje acessando o nosso portal tvtc.com.br. TVTC, a televisão da gente. Uma boa tarde para você.